Irmãs, estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para o nosso crescimento, amadurecimento, fortalecimento e conhecimento da palavra. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais uma semana que passou, está terminando de passar, por mais um sábado que terminou, está terminando. E obrigado, Pai, por uma nova semana que está para começar. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, onde eles estiverem, suprindo todas as suas necessidades, seja elas quais forem. Que o Senhor nos ajude agora no entendimento da sua palavra, que eu possa transmitir a tua palavra para que teus filhos e filhas tenham o crescimento espiritual. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe neste estudo. Então, o título do nosso estudo hoje é Bênção ou Maldição? Bênção ou maldição? Deus colocou para escolhermos a bênção ou a maldição. Então, o que você está escolhendo? Você está escolhendo a bênção de Deus ou a maldição? Quando é que uma pessoa, escolho a bênção e quando escolho a maldição? Quando é? Em Gênesis 2, do 16 ao 17, nos diz o seguinte, Gênesis 2, do 16 ao 17, aliás, do 15 ao 17, nos diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui em Gênesis 2, do 15 ao 17, o Pai Eterno nos diz o que é a bênção e a maldição. Então, no verso 16, o Pai Eterno apresenta a Adão todas as árvores do jardim que o seu fruto poderia ser comido. Então, o verso 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, no versículo 16 de Gênesis 2, o Pai Eterno apresenta uma árvore que, se o homem comer, no verso 16, o Pai Eterno apresenta todo tipo de árvore, mas no verso 17, o Pai Eterno apresenta uma árvore que, se o homem comesse, o fruto dela traria maldição ao homem e toda a criação do Pai Eterno e também a morte deste homem. E diz assim no verso 17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, devemos ficar atentos, né? Então, o fruto desta árvore, que o Pai Eterno chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal. Seja bem-vinda, Andressa. Que o Senhor lhe abençoe, lhe proteja, lhe guarde todo mal. Então, esta árvore daria conhecimento não somente do bem, mas também do mal. O consumo do fruto desta árvore traria o mal, traria a maldição e a morte para toda a humanidade. Traria a morte
para Adão e Eva e também para toda a humanidade. Então, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não poderia comer. Então, porque ela iria trazer maldição e morte para Adão, toda a humanidade e toda a criação do Pai Eterno. Mas que árvore é esta? Que o fruto dela nos traz tanto mal ou maldição. Ela é falada em Deuteronômio, capítulo 30, Deus fala desta árvore. Deuteronômio 30, do 14 ao 20, Deus fala sobre esta árvore. Diz assim: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, Deus está falando aqui da lei que ele deu aos israelitas. Versículo 14, ele diz: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, Deus vai falando. Verso 15, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então, Deus está dizendo aqui, em Deuteronômio 30, 15, para o povo israelita, né? Deus diz o seguinte para o seu povo de Israel, o qual nós também fazemos parte, nós fazemos parte deste povo, o povo de Israel, só que o Israel é espiritual, né? Deus diz: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Foi isso que Deus propôs para Adão. Então, Deus diz: não coma o fruto desta árvore, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Então, a árvore, se comesse o fruto, Adão e Eva iria morrer, iria ser amaldiçoado, iria sofrer a maldição e a morte, mas se não comesse, iria continuar vivendo. Então é isso que Deus está oferecendo aqui para seu povo. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem. Então, enquanto Adão e Eva, no jardim do Éden, não comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viveram e foram abençoados. Mas no dia que eles comeram, morreram e foram amaldiçoados. E é isso que Deus está dizendo aqui para o seu povo, para Israel. Hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor. Em primeiro lugar, Deus quer que amemos a Ele. Não o sirvamos só por interesse, só por medo, só por obrigação. É por amor, não por medo de ir ao inferno, não por obrigação, não por nada disso, mas por amor. E Deus conhece o nosso coração. Então ele diz: ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos. Então, quem ama o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele anda no caminho de Deus. Ele diz mais: e que guardes os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas. Então, para que o povo de Israel vivesse, precisaria amar a Deus,
precisaria andar no caminho de Deus, precisaria guardar os mandamentos de Deus, precisaria estar nos juízos, guardando os juízos, né, de Deus. Então eles teriam vida. A mesma coisa que Deus disse para Adão lá no jardim do Éden. Então, te multipliques, mesma coisa, lá em Gênesis 1:28, Deus disse para Adão: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, né? Aqui ele está dizendo a mesma coisa: os seus estatutos, guarde os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então, para que tudo isso acontecesse como bênção para o povo de Israel, eles teriam que obedecer à palavra de Deus, eles teriam que guardar a palavra de Deus, teriam que amar a Deus, teriam que andar no caminho de Deus, teriam que guardar os estatutos de Deus e os juízos de Deus. Não adianta a pessoa dizer que é de Deus, mas não amar a Deus, não obedecer a Deus por amor, não guardar os seus mandamentos, não andar no caminho de Deus, não se desviar do mal. Então, Deus é bem claro. Então, Deus diz isto, né? No versículo 15, é o mesmo Gênesis 2:17. Então Deus diz para Adão: não coma, porque se você comer, você vai ser amaldiçoado, você vai morrer. Mas se você não comer, você vai ter vida, você vai ser abençoado, você vai ser feliz. Deus, nestas passagens, que é de Deuteronômio 30:15, Gênesis 2:17, Deus está propondo para Adão e também para o povo de Israel duas coisas, para eles escolherem uma delas. Deus propôs a vida e o bem, mas também a morte e o mal. Então Deus propôs tanto para Adão e Eva, para Adão, que era o líder, como também para o povo de Israel. E esta árvore lá do jardim do Éden era os mandamentos do Senhor, era a palavra do Senhor. Em Deuteronômio 30:16, Deus revela que a árvore é esta. Esta árvore são os seus mandamentos, são as suas leis, é a sua palavra. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é as leis de Deus. E se ela for comida, porque Deus disse para não comer, a ordem é não coma. Então, o comer significa desobedecer. O não comer significa obedecer. Então, se Adão comesse, estaria desobedecendo às leis de Deus. Se não comesse, estaria obedecendo às leis de Deus. Então, para Adão, os mandamentos estavam em Gênesis 1:28. Então, Deus ele deu para Adão os mandamentos, não foi só para o povo de Israel. Mas em Gênesis 1:28, aqui tem os mandamentos que Deus deu para Adão e para Eva. Bem aqui diz assim no versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai. Primeira coisa, frutificai. E multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, esta era os mandamentos de Deus para Adão. Então, Deus disse para Adão
Então, Deus deu os mandamentos para Adão, né? Então, desculpe. Então, Deus, ele disse para Adão, frutificai, quer dizer, tenha filhos, fecunde a sua mulher e tenha filhos. E ele diz mais, e multiplicai-vos, tenha filhos, esses filhos vão se multiplicando. E enchei a terra, quer dizer, vocês têm que encher a terra desses filhos. Mas que tipo de filhos? Filhos santos, perfeitos, sem pecado. Porque quando Deus deu esses mandamentos para Adão, ele ainda não era pecador. Ele ainda não tinha pecado. Deus queria que ele frutificasse uma descendência, uma humanidade sem pecado. Adão não fez. Adão não frutificou antes do pecado. Ele não fecundou a Eva, ele não frutificou, ele não multiplicou a terra destes descendentes, desta humanidade sem pecado. Então, esse primeiro mandamento, Adão quebrou. Deus disse mais, sujeitai-a, quer dizer, sujeitai-a e dominai sobre. Então, Deus diz, sujeite a terra a você. Quer dizer, você é o governo desta terra. Estou entregando a terra nas suas mãos para você governar. Por isso ele diz, sujeitai-a. Aí ele diz, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então você vai ter o controle de toda a minha criação. Eu estou entregando em suas mãos a minha criação, os peixes, as aves e os animais terrestres. Só, meus irmãos, que estes animais, tanto os peixes, as aves, como os animais terrestres, representam também demônios. Demônios. Então, quando Deus diz domínio, ele está dizendo domine também o mundo espiritual. Domine o mundo espiritual. Domine os demônios. Não deixe eles lhe dominar. Domine eles. Era isso que Deus estava dizendo para Adão. Então, no verso 28, Adão não obedeceu. Por quê? Porque Adão entregou nas mãos de Satanás, da serpente, o governo da terra. Então Deus mandou ele sujeitar a terra. Mas ele passou o governo da terra para Satanás, que, representado por um animal rastejante, uma serpente, uma cobra, ele passou o governo para este animal, esse demônio, este líder dos demônios. Então, os animais aqui são representados por demônios. Por isso que Deus diz para Adão. Então, Deus disse, então Deus disse, verso 28, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós sabemos que tem animais que representam demônios, mas também representa Deus. Tem os animais terrestres que representam Deus, tem as aves que representam, o mundo espiritual do bem e do mal, tanto no mar também. Por exemplo, no mar tem a sereia, que eles dizem que é metade peixe, metade pessoa. É a mãe d'água, que é a mesma coisa. Também dizem, que o bode é a representação de Satanás, a cobra, e outros animais aí. Tem os animais que também representam Deus, a pomba representa o Espírito Santo, O cordeiro representa Jesus também,
E o leão também, o leão de Judá representa Jesus. E aí Jesus está falando, Deus está falando sobre isto, né? Por isso ele diz, domine esses demônios, não deixe ele entrar na sua vida. Então, no versículo, no capítulo de Gênesis 1:28, era os mandamentos que Deus deu para Adão obedecer e ele não obedeceu. Mas ainda em Gênesis 2, do 15 ao 17, Deus também deu mais leis. No versículo 15, Deus diz assim para Adão: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Que Deus colocou ele, mandou ele lavrar. O que é lavrar? É cuidar, é zelar, é limpar, é estar lhe dando a manutenção, é plantando, arrancando as plantas, as ervas daninhas, não é? Cuidando, né, das plantações, não deixando nada que não presta entrar no jardim. Então, quando Deus diz para Adão lavrar, é isso. É cuidar, é plantar, é limpar, é fazer isto na lavoura, né? Então, e ele diz, e o guardar. Então, você tem que guardar o jardim. Você tem que lavrar e você tem que guardar. Então, guardar é proteger dos invasores, daquilo que contamina. Então, quando Deus diz isso para Adão, ele não está falando somente da parte terrena, mas da parte espiritual. Então, este jardim representa o nosso coração, representa o nosso espírito, a nossa alma, representa o nosso corpo, o nosso ser, que tem que ser guardado, tem que ser limpo. Então, das ervas daninhas, dos demônios, das más palavras, das setas malignas. Então, o diabo, ele manda setas malignas, por exemplo, um mau pensamento, você é feia, você não sabe de nada, e você vai colocando isso na sua cabeça, e você vai, a pessoa lhe diz uma palavra mal, você vai pensando, vai tendo raiva da pessoa, então você tem que lavrar, você tem que cuidar, você tem que tirar da sua mente essas ervas daninhas, né? Porque senão você vai se dar mal, se aceitar isso. Então, guardar é ficar vigiando, é cuidando, é limpando, é não deixando nada de ruim entrar no seu jardim. Só que Adão não fez isso. Adão não lavrou, Adão não vigiou, não guardou o jardim, ele não guardou a sua vida. O jardim aqui não era só a terra que ele morava, mas era o seu coração. Era o mundo espiritual. Satanás, representando os animais, estava lá ao redor deles, tentando, como ele nos tenta também. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, aqui no versículo 16, Deus diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, né? Deus disse ao homem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, aquele jardim tinha muitas árvores. E Deus, ele deu, porque tinha as árvores que davam os frutos para o corpo, mas tinha as árvores que davam o fruto para o espírito. Tinha as árvores, né? Duas árvores. Uma Deus mandou Adão e Eva comerem. Então, as árvores para alimentar o corpo e a árvore da vida para alimentar o espírito, Deus deu liberdade para eles comerem, né? Se alimentar o corpo, mas também o espírito. Tinha muitas árvores para alimentar o corpo, mas para alimentar o espírito só tinha uma. E esta teria que ser comida, que era a árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Então, aqui em Êxodo
20, do 1 ao 17, também estavam em acordo os livros da lei, né? Então, lá em Deuteronômio, lá fala da lei, né? E Deus estava mandando o seu povo obedecer a sua palavra. A sua palavra, né? Em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, os livros da lei que o povo de Israel deveria obedecer, né? E em Gênesis 1:28 são as leis que Deus deu para Adão, mas também ele deu as leis aqui de Gênesis 2, do 15 ao 17. Então Adão não obedeceu a esta lei, não obedeceu nenhuma das leis. Adão não deu para o Pai Eterno estes filhos que o Pai Eterno mandou ele dar, fecundar, Eva, multiplicar. Então Adão não obedeceu a palavra de Deus. Ele não sujeitou a terra a si, ele passou o comando para outras pessoas, ele não lavrou o jardim, nem guardou o jardim, nem guardou o seu coração. E também Deus disse para ele: comer de todas as árvores do jardim. Aqui no versículo 17 de Gênesis 2, ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está dizendo que era certeza que eles morreriam se comesse o fruto desta árvore. Então Deus está dizendo para Adão e Eva não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós já vimos que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é a desobediência à palavra de Deus. Então, Adão e Eva comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estaria desobedecendo às leis de Deus. Ele não estaria cumprindo a lei de Deus. Deus mandou ele fecundar a mulher, multiplicar de pessoas e encher a terra dessas pessoas santas e perfeitas. Adão não fez isso. Deus mandou ele submeter, sujeitar a terra a ele. O governo, Deus entregou nas mãos dele. Adão não obedeceu, entregou o governo da terra para Satanás. Deus mandou ele dominar os animais terrestres, aquáticos e os que vivem nos ares. Ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Então, ele não guardou o seu jardim. Ele não guardou. Ele se submeteu à serpente, um animal rastejante. Aqui em Efésios 6:12, Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta são contra as potestades, os dominadores e os principados. São demônios que vivem nos ares. E esses demônios, eles estão lutando dia e noite conosco. Mas tem os demônios que vivem na terra, tem os demônios que vivem nas águas. E eram esses animais que Deus estava falando para Adão dominar, guardar o seu jardim. Guarde o seu jardim, guarde o seu coração. Não deixe as coisas ruins entrar na sua mente. Não deixe. Então, dominar sobre todo animal que se move, sobre a terra, tudo. Adão deveria dominar. Então, mas Adão não fez isso. Adão não obedeceu. Adão não dominou, não frutificou, não sujeitou a terra a si, não sujeitou, não dominou os animais. Adão não guardou o seu jardim. Então, guardar, minhas irmãs, é como eu já disse, meus irmãos, é os maus pensamentos que entram na sua mente, na sua alma, e você vai aceitando. Então, você tem que
cultivar esse jardim, não só guardar, você tem que cultivar. Você tem que guardar para não entrar coisa ruim, tem que cultivar, você tem que cultivar esse jardim. Tem que permanecer com esse jardim limpo, adubado, para que frutifique. Mas não foi isso que Adão e Eva fizeram. Então, a serpente começou a semear outra palavra na mente de Eva. E ela foi aceitando, né? Aqui em Mateus 13, nos diz o seguinte. Mateus capítulo 13, os versos do 24 ao 28, nos diz assim. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, um homem inimigo é quem fez isso. Então aqui nós estamos vendo que Deus ele plantou uma boa semente. O homem era um homem bom, não tinha pecado, não tinha maldade no seu coração. O coração do homem não tinha a erva daninha, não tinha o joio. Mas o homem dormiu, ou melhor, não guardou o jardim. Não guardar, quando você não guarda, ou você está distraído ou você está dormindo. E aqui Deus está dizendo que os homens dormiram. Tanto os homens, o homem Adão, como os homens, os religiosos, os pastores, os rabinos, dormiram. E veio o inimigo, plantou uma nova palavra que não era a palavra de Deus. E o inimigo começou a plantar uma palavra diferente na mente de Eva. E ela foi cultivando esta palavra mentirosa, a palavra da mentira. Então, esta palavra não foi cultivada, não foi arrancada, era a erva daninha, tinha que ser arrancada, para que o jardim permanecesse limpo, permanecesse belo, permanecesse somente com a erva que Deus plantou, que era a palavra dele. Então, Adão não guardou o seu jardim, deixou a serpente semear na mente da mulher uma palavra de mentira. E muitas pessoas estão deixando a mentira entrar no seu jardim, no seu coração, na sua mente. Então, esta planta é a desobediência do homem às leis do Pai Eterno. Então, esta planta, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, é a desobediência à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você não pode comer, porque você comendo a árvore, ou melhor, desobedecendo à palavra de Deus, você que antes sabia só o que era bom, você vai passar a conhecer as coisas ruins, você vai passar a saber o que é o sofrimento. Se a pessoa mata outra pessoa, a Bíblia diz, não mate. A pessoa mata outra pessoa, ele vai sofrer as consequências. Ele vai preso, ele vai apanhar, ele vai sofrer. Então, antes ele sabia o que era bom, era a liberdade, era o bem-estar. Agora ele vai estar preso, então vai sofrer as consequências da sua desobediência. Desobediência à palavra de Deus.
E se a pessoa não se arrepender, não aceitar Jesus, vai ser preso eternamente no lago de fogo. Então ele vai saber o que era bom, porque antes de morrer ele estava num mundo onde tinha liberdade, mas depois da morte, sem Cristo, vai ficar preso eternamente. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal são as leis de Deus, é a palavra de Deus sendo desobedecida. Então, quando você desobedece a palavra de Deus, você está comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque antes você sabia só o que era bom, agora você vai saber o que é ruim. E é isso que acontece, né? Então, Deus diz para você ser obediente. Então, se esta erva daninha fosse plantada no jardim de Adão, ou melhor, no coração de Adão, ela se tornaria visível. Preste atenção. Então, primeiro, o pecado é formado, é desejado no coração. O diabo vai lançando as setas. Por exemplo, ele mostra uma mulher muito bonita para um homem casado, né? E ele começa a desejar essa mulher no coração, na mente, começa a pensar, começa até planejar, não é? E Jesus já disse que só no pensamento já é pecado, né? A pessoa desejar a pessoa. Então, quando ele tem isso no coração, então vai passar para o lado da realização visível, material, física. Então, primeiro ele teve esse desejo no coração, no seu Éden, no seu coração, no seu espírito, na sua mente. Aí depois vai ser realizado, quer dizer, o seu corpo vai materializar aquele desejo, quer dizer, vai se realizar. Então devemos ter muito cuidado. Foi o que aconteceu com Eva. Eva desejou comer o fruto daquela árvore, ou melhor, desejou desobedecer a Deus e desobedeceu, juntamente com Adão. Eles não cumpriram a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e cumpriram um tempo, mas depois desobedeceram. E o que foi que causou aquela desobediência? Muitas dores, porque antes eles sabiam só o que era bom, eles não sabiam o que eram as coisas ruins, porque eles não tinham pecado. As coisas ruins é o pecado, e o pecado é a desobediência à lei de Deus. Então Adão e toda a humanidade iria conviver com esta erva daninha até o tempo da colheita do trigo, planta que o Pai Eterno plantou, não é? Então Deus ele plantou o trigo no seu terreno, né? Então Deus plantou o trigo no mundo, na terra. Deus plantou o homem santo e perfeito. Este é o trigo. Mas o homem deixou, né, o seu coração, o seu jardim, o seu espírito, sua alma ser contaminado pela erva daninha chamado joio, não é? Que é a mentira de Satanás, que é as coisas ruins, o desejo da carne. E eles não arrancaram esta planta daninha do seu coração, antes que ela se materializasse, se realizasse no mundo terreno. E Eva e Adão comeram, né? Desobedeceram a palavra de Deus. E passaram para Satanás o governo da terra. E Satanás dominou Adão e Eva. E ainda hoje governa este mundo, porque ele ainda está com o governo deste mundo em suas mãos. Por pouco tempo, mas ainda está, né? Então, Adão quebrou todas as leis do Pai Eterno, escolhendo para ele mesmo e toda a humanidade a morte e a maldição. Aqui em Gênesis 3, versículo 7, né? Aqui é onde ele e a mulher
comem, né, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então eles comem, na mesma hora já começa a saber o que é ruim. Por quê? Porque se afastaram do Pai Eterno. Então toda vez que você desobedece à lei de Deus, você se afasta do Pai Eterno. Porque o pecado faz separação entre Deus e nós. Então, toda vez que você pecar, você tem que se arrepender e imediatamente pedir perdão a Deus. Porque se você ficar com o pecado, você está sobre maldição. Você está sobre o domínio do diabo. Você está debaixo da mão do maligno. Por isso que você não pode ficar no pecado. Aqui nos versos do 17 ao 19 nos diz assim, capítulo 3 de Gênesis, versículo 17, do 17 ao 19. E Adão disse, por que deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Então aqui veio a maldição, né? Toda vez que nós pecamos, estamos debaixo de maldição, estamos na mão do inimigo, e é por isso que devemos pedir perdão. João diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Enquanto não nos arrependemos e não pedimos perdão, então estamos debaixo da mão do inimigo. Então precisamos sair das mãos do inimigo e correr para os braços de Cristo, mas é mediante o arrependimento. Em Deuteronômio 30, do 15 ao 20, Deus faz para a nação de Israel a mesma proposta, né? A mesma proposta. Deus, ele diz, né? Para os israelitas obedecerem a palavra dele, os mandamentos, o juízo e os seus estatutos. Então Deus, ele faz a mesma proposta também para a igreja. Aqui no Apocalipse 22, versículo 7, diz assim, vamos lá, Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 7, diz assim, 22, 7. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, aquele que vencer a Satanás, aquele que vencer a você mesmo, aquele que está na obediência ao Pai Eterno, este, Jesus diz, ele diz, quem vencer herdará todas as coisas. Então, você lendo lá do versículo 1, do capítulo do Apocalipse, 22 e 21, do Apocalipse 22, 7, diz assim, eis que
eis que presto venho. Deve ser breve. Botaram presto. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então aqui Jesus está dizendo que ele breve vem. E bem-aventurado, feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, da Bíblia. Então aquele que guarda as profecias, que guarda a palavra de Jesus, que é obediente. Então esta pessoa é feliz, porque Jesus vai vir e ela não vai se envergonhar, de Jesus. Ela vai ao encontro de Jesus. Adão se envergonhou porque ele pecou quando Deus foi passear com ele, que toda tardinha Deus ia. Neste dia, quando ele pecou, que Deus foi passear, ele estava se escondendo de Deus. Então, Jesus está vindo buscar a sua igreja. Mas aqueles que não estão guardando a palavra de Deus, vão se envergonhar, vão chorar de tristeza, porque Deus não vai levar com ele. Então, ele diz: eis que em breve venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Em breve venho, feliz aquele que guarda as palavras deste livro, porque irá com ele. Então, no Novo Testamento, Jesus faz a mesma proposta para a sua igreja, né? Tem que ser obediente. João 15:6. O que é que Jesus diz lá em João 15:6? João 15:6 diz assim. João capítulo 15, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e o escolhem e lançam no fogo ardente. Então Jesus está dizendo que aquele que não estiver nele será lançado fora do céu, e será lançado para o lago do fogo. Então ele está dizendo: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Então, se você não estiver em Cristo, estar em Cristo é estar na obediência à palavra dele, é estar fazendo a vontade dele, é estar obedecendo os mandamentos, juízos, é estar seguindo na direção do Espírito. Adão não permaneceu firme na palavra do Pai Eterno e foi lançado fora do jardim. A nação de Israel, por diversas vezes, não se manteve firme na palavra do Pai Eterno e foi lançada fora da sua terra. Essa Israel, hoje, que nós conhecemos, só está com 75, 76 anos, que voltou para a sua terra. Então, ele passou quase 2000 anos fora da sua terra. Então, Israel agora está com 75, 76, por aí assim, que voltou a ser nação devido à sua desobediência. A igreja também, todas as vezes que não se mantém firme em Jesus, é lançada fora da presença do Pai Eterno, para a presença da serpente, para uma terra de maldição. Todas as vezes que a pessoa que Deus escolheu para liderar, seja o que for. Então Deus escolheu para ser líder da igreja, como pastor, como diácono, como presbítero, como missionário, seja o que Deus chamou para ser musicista. Então, e se essa pessoa,
sai da palavra do Pai Eterno, não está obedecendo, não está fazendo a vontade de Deus. Então, esta pessoa, ela vai ser lançada fora da presença do Senhor. Deus não vai aceitar essa pessoa. Por quê? Porque ela está em pecado, tem que se arrepender. Então, seja que líder for, não é? Se não viver na presença do Senhor, será lançado fora. Então, para viver em uma terra amaldiçoada. Por isso tem muitas pessoas que tudo que faz não vai para frente, não aumenta a sua renda. Por quê? Porque vive na desobediência à palavra de Deus. Então foi o que aconteceu no Brasil, né? E em todo o mundo, nos nossos dias. Então o povo que se chama pelo nome de Deus, deixou o seu Deus e passou a seguir outros deuses. O Deus Mamon, que é o dinheiro, né? O Deus sexo, pessoas hoje em dia, até pastores, cantores, etc., estão cantando lá no altar, estão também na prostituição sexual. O Deus da família, tem muitos pais que têm seus filhos como seu Deus, muita mulher, que seu marido é seu Deus, muito homem, que a mulher é seu Deus, e assim a família é seu Deus, né? Tiraram Deus do centro e colocaram outras pessoas. Então a vaidade, né? Tem pessoas aí que gastam muito dinheiro para uma boa aparência. Então tudo isso é Deus que você está colocando em sua vida. Outros é o seu saber, né? Eu sou muito inteligente, tenho um curso disso, daquilo outro. E aquilo ali é um orgulho danado. Então tudo isso é seu Deus. O nosso Deus é Jesus. Então a igreja brasileira tirou a palavra de Deus, a verdade, da sua vida, da sua família, das suas finanças, porque se tornaram, né, ladrões, sem contribuir, sem entregar o dízimo, ofertas e tudo mais. Então tiraram o Deus das suas finanças, dos seus altares. Então os altares das igrejas hoje, Deus não é mais importante. O que é importante é o cantor, o que é importante é o pastor, o que é importante é o missionário, o que é importante é esse, é aquele. Deus não é mais importante. Trazendo maldição para as suas vidas, famílias, altares e nação. Então a nação brasileira vive sobre a maldição, porque tiraram Deus do centro da igreja e colocaram outras coisas, né? Colocaram a política, os políticos e muitas outras coisas. As pessoas deixaram de confiar em Deus, de seguir a Deus, de clamar a Deus para confiar nos políticos, buscar a sua própria vontade, o seu próprio trabalho e muitas outras coisas. Então, o que fazer agora? Nós estamos sobre juízo de Deus. A igreja brasileira, a nação brasileira está debaixo do juízo de Deus. O que fazer agora? O que devemos fazer agora? Só nos resta uma solução. É fazer o que o Pai Eterno diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então vamos ver o que é que Deus diz lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus diz o seguinte. 2 Crônicas 7, 14 nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é isso que a igreja brasileira e em todo o mundo tem que fazer. Então, ela tem que se humilhar. Primeiro, se humilhar. Depois,
orar e buscar a face do Senhor, se converter dos seus pecados, dos seus erros, arrependidos, né? Seus maus caminhos. Então, só quando fizermos isto é que Deus vai ouvir dos céus e vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Será que a igreja vai fazer isto? Então, João Batista diz em Mateus 3, do 1 ao 2, João diz o que também devemos fazer, né? Para que a nossa terra seja sarada. João capítulo 3, versículo do 1 ao 2, ele diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a pregação é arrependimento. Mateus 4,17 ainda nos diz mais, 4,17. Diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista é arrependam. A mensagem de Deus é se humilhe, se convertam, ore, arrependidos. A mensagem de João, o discípulo de Jesus, é 1 João 1, vou citar aqui, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a mensagem é: arrependam-se, convertam-se, se humilhe, venham a mim com sinceridade, e eu vou perdoar vocês, e eu vou sarar vocês, e eu vou mudar a vida de vocês. Então, se a igreja não se humilhar, não se converter, não se arrepender, não pedir perdão ao seu Deus, ao seu Senhor, ficará em uma terra amaldiçoada, até aprender que no Éden de Deus não entra pessoa que não entra pessoas que não estão dispostas a obedecerem às suas leis. Gênesis 4, do 10 ao 14. O que é que diz lá? Deus lá expulsa Caim da sua presença para uma terra de maldição. Tanto a terra como ele foi amaldiçoado. Apocalipse 20, 15. Também Deus manda para o lago de fogo todos aqueles que não quiseram Jesus. Mateus 13, 42. O joio é lançado no fogo. Então pense bem como você está diante do Pai Eterno. Você está comendo o fruto da árvore do bem e do mal? Você está desobedecendo a palavra de Deus? Você está desobedecendo às leis de Deus? Você está comendo o fruto da árvore da vida ou fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida é a obediência à palavra de Deus, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal é a desobediência à palavra de Deus. Você desobedecendo a palavra do Pai Eterno é você comendo o fruto da árvore do bem e do mal. Ou melhor, é você tendo o conhecimento da palavra de Deus, mas também da palavra de Satanás. Você conhece a verdade, mas também conhece a mentira e você prefere permanecer na mentira. É você tendo o conhecimento das boas coisas, né, das coisas boas que vem do Pai Eterno, mas também tendo conhecimento das coisas ruins que vem do inimigo, que vem do pecado. Em João 10, 10,
Jesus diz o seguinte, então João 10:10 nos diz assim, vamos lá para ler direitinho. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão é Satanás. O ladrão entrou no Éden, entrou na mente de Eva, entrou no jardim de Eva, entrou no jardim de Adão. Foi que ele roubou. Roubou a comunhão com o Pai Eterno. Roubou o governo da terra. Roubou a paz, a alegria. Roubou a comunhão que o homem tinha com Deus. Roubou a humanidade. Porque ele é ladrão. Ele mata todo dia muitas pessoas. Quando essas pessoas estão morrendo sem Deus e sem salvação, ele está destruindo essas pessoas, porque elas não têm mais oportunidade. Então o ladrão não vem senão para roubar. Ele roubou a vida que tinha no Éden, a vida eterna. Lá, enquanto ele estava na obediência, estava tendo vida eterna. Ele matou o espírito do homem. O homem não teve mais comunhão com o Pai. E a destruir, destrói todos aqueles que não querem Deus, como destruiu Caim, que foi para o inferno porque não quis Deus. Mas aquele que tem, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus, ele veio. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio para dar vida. Aqui no versículo 17, ele diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus ainda está dando a oportunidade para você receber a ele como salvador da sua vida e ser livre da morte, da destruição eterna. Porque morrer sem Jesus é ser destruído para sempre. E você, meu irmão e irmã, que está no pecado, na desobediência, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, peça perdão, se humilhe, faça como Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, se orar, se buscar, então se arrepender, então essa pessoa vai ser sarada, vai ser perdoada. Então, se você está no pecado, vá para Cristo, faça como João. Ele diz lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor nos abençoe. Se você ainda não tem Jesus e quer receber Ele como Salvador, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu estou recebendo o Senhor agora como meu Salvador, porque eu entendi esta mensagem, que sem o Senhor eu estou perdido eternamente. Eu estou destruído para sempre. Eu quero vida. O Senhor é a vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu lhe recebo como Salvador e Senhor da minha vida. E que teu Espírito venha morar dentro de mim e guiar a minha vida. Perdoe os meus pecados. Tire toda a erva daninha do meu coração, todo pensamento ruim, todo pecado. Lave-me. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu lhe aceito. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, então você é salvo. Procure uma igreja onde você vai crescer espiritualmente. Que o Senhor lhe abençoe. Mande esse vídeo para frente, mande esta live, mande esse estudo para outras pessoas também serem edificadas.
para que elas também sejam salvas, para que elas também cresçam no conhecimento de Deus e para que todos nós um dia estejamos com Cristo. Se inscreva no meu canal, comente, mande o seu comentário, o seu bonzinho e até o próximo estudo.